Como está? Como está cá? E no Mundano de hoje nós voltamos a falar também sobre cinema. Vamos aí unir cinema com linguística mais uma vez. É um assunto muito interessante. Vamos fazer algo bem inusitado aqui. Vamos trazer aí algumas curiosidades linguísticas do cinema, mas antes, roda a vinheta. E para a gente começar, vamos falar então sobre as línguas fictícias ou ficcionais, se você preferir. Essas línguas, elas são línguas artificiais, elas são criadas ou por linguistas ou até por autores para deixar o ambiente de uma história com mais veracidade, vamos usar esse termo, tá ok? Então é muito comum a gente encontrar isso na literatura, no cinema e afins. E só para dar alguns exemplos para vocês, a gente começa pela língua Na'vi. O Na'vi, que é uma língua que foi criada por um linguista norte-americano chamado Paul Frommer, e para o filme Avatar de 2009. O diretor ele já havia criado algumas palavras da língua Na'vi, só que o Frommer ele incorporou essas palavras a essa nova língua que ele criou especialmente para essa obra. E só uma curiosidade, até no sistema numérico foi pensado. O sistema numérico nosso, ele tem base 10, né? Logicamente, não sei se você sabe disso, mas porque temos 10 dedos, então você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daí você retorna com a nova base 10, né? 11, 12, 13 e assim por diante. E os Na'vi, eles pensaram até nisso, como eles têm 8 dedos, a base numérica Na'vi é 8 e não 10 como a nossa, tá? E outro excelente exemplo de língua ficcional é o Klingon, foi criado pelo linguista norte-americano Mark Okrand em 1984 e ele fez especialmente para Star Trek. Eu sei que tem muitos trackers aí em volta do mundo, é uma língua criada especialmente para esse universo. O Klingon ele tem um alfabeto próprio, existe até um instituto que ajuda a estudar e proliferar esse idioma, que é conhecido como Klingon Language Institute. Até instituto. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas até o Google tem uma versão em Klingon. E, logicamente, não posso deixar de falar das várias línguas criadas por Tolkien para todo o universo O Senhor dos Anéis. O Tolkien ele nasceu na África do Sul, não era na África do Sul na época, mas enfim. E ele era completamente apaixonado por linguística e desde criança ele criava línguas. E para essa saga do Anel, óbvio que ele criou várias e várias línguas, até enumerei aqui, como o Kuzdul, que é a língua dos anões, o Sindarin e o Quenya, que são línguas dos elfos, o Adunaico, que são dos homens de Númenor. É isso mesmo, gente? Eu conheço muito pouco do Senhor dos Anéis, eu confio que seja Númenor, que inclusive é derivada da língua Talisca, além do Valarin e etc. E o Tolkien ele também criou um alfabeto próprio, que é o alfabeto, eu desconfio que seja Teguar, não sei se é Tegvar ou Teguar. A galera que é fã do Senhor dos Anéis me corrige aí, até me fala qual é a pronúncia correta, que é um sistema de escrita que possui apenas consoantes e as vogais são representadas através de acentos, né? Ou até, melhor dizendo, de diacríticos. Tá ok? Assim como o árabe, né? E o hebraico também é desse jeito. E para falar de línguas ficcionais, eu não posso não falar nesse bloco sobre os logogramas do filme Arrival, que aqui no Brasil ficou conhecido como A Chegada. É um filme recente de 2016, que é dirigida por Denis Villeneuve. Bom, é uma sinopse rápida do filme. Nesse filme a Amy Adams, que é inclusive aquela atriz que também fez a mais recente Lois Lane, ela tá no papel de uma linguista e ela é chamada pelo governo americano para tentar decifrar uma língua que é falada por uma raça alienígena que chegou na Terra. Eu só vou falar isso para não dar spoilers, tá ok? Só que o interessante, eu não vou falar que é um spoiler, mas se você não viu esse filme ainda, ele vai te ajudar a ver, se você for ver, se você gosta de linguística. Eu acho Arrival um filme obrigatório para assistir, mas o filme diretamente ele fala sobre uma hipótese linguística conhecida como hipótese Sapir-Whorf, que também é conhecido como relativismo linguístico. E essa hipótese, ela diz que a língua que o indivíduo fala, ela influencia diretamente no seu modo de pensar. Olha, é algo muito interessante. Alguns exemplos que eu posso dar aqui. Havia uma tribo no sul dos Estados Unidos conhecida como Zuni ou Sunni, como eles dizem em espanhol. E essa tribo tinha dificuldade de diferenciar as cores laranja e amarelo porque eles usavam o mesmo termo para essas duas cores. Um outro exemplo são os russos. Eles usam palavras diferentes para azul claro e azul escuro. E, naturalmente, os russos eles conseguem identificar mais tonalidades de azul do que outros povos.
Agora, filmes gravados em línguas não originais da sua origem e, na maioria das vezes, inclusive, línguas mortas. Eu vou citar aqui um exemplo brasileiro, é o filme Desmundo, de 2003. A direção é do franco-brasileiro Alain Fresnot, e o filme conta a história de portuguesas órfãos que eram enviadas ao Brasil para casar justamente com portugueses, para não ter essa mistura de portugueses com índios. Isso em 1570. Só que o filme mais legal é que ele é gravado inteirinho em português arcaico, ou se você preferir, galaico português. O elenco inteiro teve que aprender a língua. Eu não vi esse filme, eu vi alguns trechos. Acho que falando de português nativo como eu, você vai entender parcialmente, mas para ver o Desmundo você necessita de legenda, apesar de ser em português, tá? Carajás? Guarus. São porcos. Não anda fácil tratar com eles. Já não querem nas vazias. Querem comê-los, não vendê-los. Não querem facilhas, mas conhecem a pólvora. É a língua geral. Outro filme é do diretor americano Mel Gibson. O nome do filme é Apocalipto, é de 2006. E ele conta uma história que acontece na Península de Yucatán. A Península de Yucatán, ela está hoje no sul do México, até pega um pedacinho de Belize. Mas a história acontece antes da chegada dos espanhóis. Então o filme é inteirinho num dialeto maia local. Também deve ser visto com legenda. Inclusive eu até vi esse filme em versões dubladas, que eu acho um absurdo você ver um filme desse dublado, porque ele é feito nesse dialeto maia para ficar bem mais real. Outro filme do Mel Gibson, um pouquinho mais antigo, de 2004, é A Paixão de Cristo. E o filme ele mostra os momentos que antecedem o julgamento de Cristo, a execução e depois a ressurreição de Cristo. Inclusive, a palavra paixão, ela é o particípio passado em latim, do verbo sofrer. Mas enfim, o filme ele é gravado inteirinho em latim, hebraico e principalmente em aramaico, que era a língua falada naquela região pela maioria da população naquela região na época. Também é aquele filme que eu recomendo que ninguém veja dublado, né? Eu vi esse filme na época no cinema e vi legendado. Que a experiência é mais imersiva, né? Para quem gosta de línguas é bem mais imersiva. Antun maha amaninbi. Watendaun de ehue ana arth. Costa. Chaya. Laitayana shalabalehin biati. E um filme mais recente, eu inclusive, da gravação desse vídeo, eu vi há 3 dias atrás, eu tinha já elaborado a pauta, tive que colocar ele, é o filme Um Lugar Silencioso, do John Krasinski, um filme de 2018, né, desse ano, se você tá vendo esse vídeo de 2018, uma ficção científica barra terror, e na história a Terra é invadida por alienígenas, pelo menos deixa a entender isso daí, e para você conseguir sobreviver, você tem que ficar em silêncio absoluto, né, qualquer mínimo barulho, os ETs vêm e matam você. E como eu acabei de dizer, o filme então ele é no completo silêncio, tem alguns diálogos, poucos em inglês, que é a língua do país de origem, só que 90% do filme é feito em ASL, ou Língua Americana de Sinais, ou se você preferir, American Sign Language, que como eu disse é a língua de sinais americana, deixando bem claro que mesmo a língua de sinais ela não é unificada, cada país tem a sua língua. No Brasil, por exemplo, aqui é uma das línguas oficiais, é a Libras, né, Língua Brasileira de Sinais, e se você colocar um falante de ASL, onde Libras, eles vão ter dificuldade para conversar sim, que é diferente, tá? São línguas diferentes. E pra gente fechar, eu deixei por último a cerejinha do bolo. Eu até diria que foi justamente esse filme que me deu ideia para essa pauta. Eu estou falando de O Fenômeno, o título em português, de um filme protagonizado por John Travolta. Ele é dirigido por John Turteltaub. Esse filme acontece algo muito interessante, que é justamente o que vamos fazer nesse bloco, que é a respeito de versões. Então, bem rapidamente, a sinopse do filme: no dia do aniversário do personagem do John Travolta, ele é atingido por uma luz, né, bem intensa que vem do céu,
E após esse incidente, ele fica com uma inteligência completamente anormal. Ele fica mega inteligente. Ele é capaz de aprender uma língua assim em questão de minutos, por exemplo. Numa de umas cenas, lembrando que o filme ele é americano, tá? Então não vamos esquecer disso. Ele tá na casa dele e chega uma pessoa e fala que tá precisando dele. Essa pessoa, ela chega com um livro de português para ele aprender português até o caminho. Na história, eu me lembro que era uma pessoa mais velha com duas crianças, uma criança, não me lembro certinho. Parece que eles se perdem na mata, eles encontram só o senhor e o senhor não falava inglês. Então eles vão lá, pegam o John Travolta e o John Travolta, assim, milagrosamente chega falando português. Bom, vocês vão ver melhor que na edição vocês vão ver um trecho do filme, esse trechinho do filme do John Travolta conversando com esse português em português. Você vai notar um baita do sotaque do ator, mas você vai conseguir entender, tá? Então vamos lá. Roda o Fenômeno versão original. Ask him where the boy is. Onde está o menino? Vai à palmeira. He's in the orchard. He said he's in the orchard. Diga. O meu neto, o Alberto. Uma coisa que eu comi. E tenho medo. Vão depressa achar o Alberto. Depressa! He said that they ate something bad and he thinks the boy is sick. Calma, eles andam encontrado o menino. O doutor vai dar-lhe uma coisa para ficar melhor. Calma, calma. Obrigado. Obrigado. Aí tá o problema. Você tem um filme em inglês que vai ser traduzido para português para a versão dublada. Em relação ao som, como é que você pode resolver um problema desse? Porque afinal de contas, que o português na história é a língua que aquele senhor fala, então ele não estaria falando uma língua estranha pra gente. E assim, eu achei louvável da parte da direção de dublagem. E eles fizeram o quê? Eles trocaram a língua. Então daí, na versão dublada, o John Travolta está falando francês com o senhor francês. Confere aí. Pergunte onde está o garoto. Où est-ce qu'il peut bien être? Il est dans le verger. Está no pomar. Ele disse está no pomar. Tá certo. Mon petit-fils, Albert. C'est que je mangeais. J'ai la trouille. Dépêchez-vous. Allez chercher Albert. Vite! Ele disse que eles comeram uma coisa ruim e acha que o garoto está mal. De calme. Ils vont le trouver et le ramèneront. Le toubide va te donner quelque chose et tu te sentiras mieux. Calme-toi. Calme-toi, hein? Merci. E esse foi mais um vídeo do Mundano, seu canal de línguas e idiomas aqui no YouTube. E mais uma vez eu peço aí, se você gostou, por favor, deixa aquele joinha pra gente, não dói nada, você não tem noção como isso ajuda a gente a crescer. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Se você tá chegando agora, assista aos vídeos anteriores, se você gosta dessa temática, você vai gostar. Aliás, assina logo o canal e ajuda a gente a crescer. Curtidas e novos inscritos sempre vão ajudar muito a gente a crescer. E siga a gente nas nossas redes sociais, o link tá aí embaixo. E eu sempre fiz aqui o comercial da Master Design do Lucas Bezerra, que fez esse cenário tudo pra gente aqui. Eu vou deixar uma sugestão pra vocês. O Lucas, ele tá com um projeto novo. Eu prometi pra ele que ia falar aqui no Mundano. Não tem a ver necessariamente com línguas, mas é uma ideia legal. O canal do Lucas, que fez esse cenário e a nossa logo, se chama Mundo de Ideias. É um canal completamente louco. Ele faz as maiores maluquices com um quadro em branco e um pincel atômico. Ele vai dando as suas ideias para fazer um mundo melhor. É melhor vocês verem mesmo. Ele fez inclusive um vídeo especial para o Mundano no Facebook, né? Ele provando que o chinês deveria ser a língua franca do mundo. Se você não viu, vai lá e segue nosso Facebook, procura lá que tá por lá. E a gente se vê daqui 15 dias em mais um vídeo do Mundano. Um forte abraço a todos e do vizdani, que é adeus em búlgaro. Tchau, galera. Valeu. Até mais.